Reta final desse 2020. Esse aqui é mais um Vem Comigo Expresso. E eu quero falar com você um pouquinho do que eu aprendi fazendo esse programa, né? Tô contando aqui em primeira mão. Se você está ouvindo esse podcast hoje, já na penúltima semana do ano, praticamente, que o Vem Comigo Expresso ele vai acabar. Esse aqui é o último episódio do Vem Comigo Expresso. E eu queria dividir com você o que eu aprendi nesse tempo fazendo o Vem Comigo Expresso, né? O Vem Comigo Expresso ele foi um podcast criado, né? Porque existem dois, eu faço dois podcasts, que é o Vem Comigo Podcast, que é a versão full, mais longa do programa que eu apresento, e tem o Vem Comigo Expresso, que são pílulas, né? Programas que variam aí entre 1 minuto, 2 minutos e pouquinho, até algumas vezes foi para 4, 5 minutos, mas geralmente ele tem aí de 1 minuto e meio a 3 minutos e pouco, né? E o que me motivou a criar esse podcast foi justamente entregar um tipo de conteúdo que seja personalizado para quem precisa ouvir algo mais rápido, para quem quer uma pílula realmente, que é um conhecimento rápido ali que pode tirar um insight naquele momento e levar para o dia, levar para a vida, para que seja um tipo de conteúdo de suporte. Só que quando eu criei lá em dezembro de 2017, né? E eu criei ele num dia, se eu não me engano, em uma semana, um pouco menos de uma semana ele foi para o ar. O primeiro foi ao ar. Dia 13 de dezembro de 2017 foi o primeiro Vem Comigo Expresso que foi ao ar. E ele foi criado para ser um podcast semanal. Esse era o intuito. Criar um podcast semanal como uma pílula para entregar um conteúdo rápido para as pessoas. E eu ainda estava entendendo um pouquinho de como o mercado de podcast funcionava pelo lado de quem consome podcast, não de quem produz, que era eu no caso. Então eu estava entendendo como era essa dinâmica. Num primeiro momento eu tive um entendimento de que as pessoas no podcast poderiam se interessar mais se ouvissem episódios também mais curtos. Eu quis criar essa opção, enquanto Vem Comigo Podcast se mantinha fiel a um conteúdo mais longo, enfim. E o que eu tirei de aprendizado de tudo isso, né? Eu tirei de aprendizado que quando você faz qualquer coisa que não é só o podcast, mas quando você faz com consistência, você repete, você se propõe ir com esse objetivo até o fim, é muito gratificante a sensação que você tem de ver aquilo em andamento, se é um objetivo para você, você ver aquilo cada vez mais crescendo. No caso aqui, como era um conteúdo, eu falando para as pessoas se inspirando a partir do que vinha ali, que tive feedbacks das pessoas se beneficiando do conhecimento que iam ganhando naquele dia, e a partir daí o quanto isso foi bom para elas. E fazer esse tipo de coisa foi extremamente, como eu falei, gratificante, valeu muito a pena. E hoje, 3 anos depois, o programa está se extinguindo. Eu cheguei à conclusão de que não valia mais a pena produzir, porque eu já entendo um pouco melhor sobre como funciona a dinâmica da questão da audiência para o podcast, e por isso ele está saindo do ar. Eu não vou me estender, porque a explicação é mais técnica e eu acho que não é a proposta. O que eu quero passar de mensagem é que quando você se propõe ao objetivo e faz ele com consistência, você ganha mais conhecimento, você entra em mares que de repente você não estava acostumado, e isso te traz um aprendizado muito grande. E quando eu retomei a produção desse podcast, a colocar ele no ar, porque apesar dele ter estreado em dezembro de 2017, se não me engano, em maio de 2018 eu precisei dar uma parada por questões pessoais, e eu só retornei com esse programa em dezembro do ano passado, ou seja, curiosamente, há 1 ano atrás, e há 2 anos depois do primeiro programa ter ido ao ar. E é incrível como hoje, 1 ano depois, ele se encerra, mas não encerra com tristeza. Ele se encerra porque ele cumpriu a missão dele até aqui. É um ciclo que termina e ele precisa terminar, né, para que outras estratégias, outras coisas entrem em campo mais interessantes, para que eu use o meu tempo de uma maneira mais produtiva em termos de conteúdo que eu levo para acrescentar na tua vida. Então, o Vem Comigo Podcast, que é a versão full grande, os episódios maiores continuam, eles vão continuar, e tem novidades. Tem novidade em relação a esse podcast, o Vem Comigo Podcast. Isso aí não termina, isso aí segue adiante, mas o Vem Comigo Expresso termina por aqui. Então, a mensagem que eu queria deixar é consistência. Repita, não desista.
vá até o fim. E é muito interessante. Não pare, seja lá o que for. Pode não ser um podcast para você, pode ser uma aula que você precisa dar, um produto, um serviço que você precisa distribuir, um casamento que você quer ter para a sua vida, um relacionamento amoroso, ou pode ser viver da sua verdade na parte profissional, que você realmente quer viver. Crie a consistência que as coisas vão chegando.